Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula essa semana. A nossa revista vai falar sobre Jonatas e Davi, amigos fiéis. Nós estamos na revista sobre relacionamento familiar e nós vamos falar sobre amizade, amém? O versículo-chave dessa lição está em Provérbios capítulo 17, versículo 17, que diz: em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. A Bíblia fala sobre a amizade de Jonatas e Davi. Jonatas era filho de Saul, que era rei, e Davi era um jovem a qual o Senhor mandou Samuel ungir para ser rei após o reinado de Saul. Mas a Bíblia diz que Davi se destacou e Saul teve inveja de Davi. E essa inveja de Davi criou raiva, ira no coração de Saul. E Saul o tempo todo tentou matar a Davi. E Jonatas, a Bíblia vai nos dizer que Jonatas apoiava Davi. Então tudo começou quando Davi matou o gigante Golias e foi apresentar a Saul. Vocês conhecem essa história. Essa lição não vai falar sobre Davi, sobre a morte de Golias, vai falar sobre a amizade de Jonatas e Davi. Mas começa ali, quando Davi vem apresentar para Saul que ele tinha derrotado o gigante Golias. Jonatas conhece Davi e a Bíblia diz que nasceu uma forte amizade entre eles, que o coração de Jonatas amou Davi, ele amou ele como um irmão, e ali começou uma amizade muito forte entre eles. Então, Jonatas era um jovem brilhante e muito leal. Não foram poucas as vezes em que ele defendeu Davi, confrontando até mesmo os erros de seu pai, o rei Saul. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul. Então a gente vai ver no decorrer da história de Jonatas e de Davi, que quando Saul se irava e queria matar Davi, Jonatas intervinha aí na história e pedia para o pai dele: não faça tal coisa, que mal tem feito Davi. Mas é que o coração do Saul já estava aquele coração rancoroso e invejoso. Então, por isso ele queria matar Davi. Por quê? Porque a fama de Davi se espalhou. Então, o que acontecia? É como se Saul olhasse e temesse pelo reinado dele. Só que, se fosse olhar para aí, quando Saul morresse, quem deveria reinar seria Jonatas. Mas Jonatas não teve esses ciúmes e essa inveja de Davi. Mas é como se Jonatas soubesse que ele tinha por direito o reinado, mas que Davi era escolhido por Deus. E Jonatas sabia disso. Jonatas sabia que Samuel já tinha ungido Davi. E Davi ainda esperava para ser rei. Mas Davi, ele era um guerreiro, ele era um homem valente, e tudo isso foi provocando um certo ciúmes no coração de Saul. Na lição, a revista diz sobre o valor da amizade. A amizade entre Davi e Jonatas era profunda e genuína. Até hoje, muitas pessoas não compreendem como aqueles dois homens audaciosos e valentes conseguiram manter uma amizade tão fiel, mas que nem por isso causou entraves para que cumprissem cada qual a sua missão. A resposta é simples: Deus os separou como amigos verdadeiros, pois sabia que boas amizades, quando confirmadas por Deus, são fortes aliados em nossas lutas. Como vivemos um tempo de total declínio moral, as verdadeiras amizades estão sendo prejudicadas. A amizade sincera entre dois homens ou entre duas mulheres tem sofrido com rótulos pejorativos e até maliciosos.
o que não deixa de ser um ataque frontal à palavra de Deus que nos afirma: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O cristão, mais que um amigo, é um irmão em Cristo Jesus. Além disso, ao orarmos pelas amizades, o Senhor nos revela quais são as amizades verdadeiras ou não que estamos cultivando. Jonatas não era apenas um amigo de festa, mas de todos os momentos, inclusive alertando Davi sobre o risco de morte que ele corria. No coração de Jonatas não havia espaço para inveja ou ciúmes, pois a amizade que ele e Davi nutriam era também bastante madura, como toda amizade deve ser. Então, aqui está falando que a amizade é algo para ser cultivado. A amizade é algo para a gente valorizar. Por quê? Os bons amigos, eles não só se apresentam nos momentos de festa. Os bons amigos são aqueles que nos momentos em que nós precisamos, eles estão prontos a nos ouvir, a nos ajudar, a estender as mãos para nós, não nos deixar sozinhos. Mas nós também temos que ser o amigo. Às vezes a gente olha e fala assim: fulano é meu amigo. Ele me ouve quando eu preciso dele, ele está sempre presente. Quando eu ligo para ele me atende de prontidão. Mas e nós? Como nós somos como amigo? Né? Porque amigos são duas pessoas. Então a amizade ela não pode ser só de um lado. Ela tem que ser dos dois lados. Jonatas era amigo de Davi, mas Davi também era amigo de Jonatas. Por isso que está falando aqui que a gente tem que orar pelas nossas amizades. Porque às vezes a pessoa é tão amiga nossa e nós às vezes falhamos como amigo. Ou às vezes ao contrário, a gente já confia naquela pessoa, a gente é amigo da pessoa, você faz de tudo por ela. Mas e como ela é a sinceridade do coração dela? Então a revista está nos ensinando a orarmos pelas nossas amizades, a pedir a Deus que Ele coloque verdadeiros amigos na nossa vida. Pessoas com o coração voltado para Cristo. Pessoas que nos façam bem e que nós também possamos ter o coração voltado para Cristo, para ser amigo de alguém. Porque eu não posso dizer que eu sou sua amiga só na hora que está tudo bem. Eu não posso dizer que eu sou sua amiga quando nós estamos em momentos de alegria, porque o verdadeiro amigo, ele se mostra nos momentos que a gente mais precisa dele. Por isso que Provérbios 17:17 diz: em todo tempo amo o amigo. Quando você ama o amigo, em todos os tempos bons, na angústia te nasce um irmão. Por quê? Porque na hora de maior precisão, ele vai se mostrar realmente muito mais do que um amigo. Porque vai estender a mão, vai estar do lado, vai estar participando daquele momento em que nós precisamos. E talvez que ele precise, nós nos mostramos para ele como um bom amigo. Amém? Você não precisa ficar 24 horas junto com uma pessoa para provar que é amigo dela. Mas você ora pela pessoa, você tem sentimento de amor, você liga para saber como ela tá, você se importa com o momento que a pessoa está vivendo. Isso é amizade. É você ouvir e não sair fofocando para os outros que a pessoa falou. Porque às vezes alguém conta alguma coisa para você e você sai fofocando para todo mundo. Isso não é amigo. Isso seria uma traição. Então, a gente tem que aprender a ser amigo e cultivar uma boa amizade. E orar a Deus que nos traga amigos verdadeiros. Que mude, muitas vezes as nossas amizades precisam ser mudadas. E Deus sabe. Aí Deus afasta algumas pessoas de nós e coloca as pessoas novas no nosso caminho. Às vezes a gente não entende. Às vezes você tem tantos amigos, tantas amigas, e de repente você vê que sai
você não vê mais aquela pessoa que você considerava amigo, né? Vai saindo, vai sumindo, Deus trabalhando muitas vezes, porque Deus, quando a gente ora, Deus afasta de nós as más amizades e traz para perto de nós amizades melhores para as nossas vidas. Então é muito importante a gente orar para Deus, para que Deus nos afaste algumas pessoas e tragam perto de nós pessoas que têm o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Amém? E Jonatas, ele era um homem temente, diz a lição, acima de qualquer cargo ou posição real. Ele foi capaz de admitir e aceitar a escolha de Deus, não se opondo ao fato de Davi assumir o trono. Por quê? Porque ele sabia que Davi era o escolhido de Deus. Então, ele preferiu ser mais do que amigo. Ele preferiu ser leal a Davi. E aí ele falou assim: Davi, todas as vezes que meu pai intentar te matar e eu ficar sabendo, eu vou te avisar. Aí Davi fala para ele: mas e se seu pai não falar? Aí ele pega e fala: não, ele vai falar. E todas as vezes que ele ouvia Saul comentar que queria matar Davi, Jonatas ia e avisava para Davi. E Davi se escondia, saindo da presença de Saul, para que Saul não o matasse. Saul conhecia Davi apenas pelos seus feitos bem-sucedidos. Jonatas o conhecia, além disso, pelo convívio pessoal, motivo pelo qual ele defendia Davi. Entre os dois amigos não havia traição ou disputa para saber quem era o melhor. Amizades assim costumam ser duradouras, ainda mais quando alicerçadas na palavra de Deus. Amigos verdadeiros se ajudam nas lutas contra um sistema mundano pervertido, compartilham os momentos de fraqueza, oram juntos tanto para agradecer as vitórias quanto para se fortalecer nas lutas. Olha que interessante. Amigos verdadeiros se ajudam nas lutas contra um sistema mundano pervertido. Quem está sendo seu amigo? Quem está sendo sua amiga? Que conselho está te dando? Nós estamos vivendo um mundo, praticamente um mundo obsceno, nojento, onde tantas coisas às vezes vêm poluir a nossa mente. Que tipo de amigo é o seu? Que fala palavras edificantes, que manda mensagens para você boa, ou que quer poluir a sua mente com coisas mundanas? Que tipo de amigo você tem? Quem são os seus amigos? Quem está caminhando com você? Existe um ditado que diz assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Ou seja, por quê? Porque o teu amigo pode estar te influenciando de alguma maneira ruim. Então, nós precisamos pedir para Deus colocar amigos bons nos nossos caminhos. Principalmente você adolescente. Precisa orar a Deus para que Deus te ajude a caminhar nesse mundo sem se contaminar. Então é importante quem caminha ao teu lado. É importante aquela pessoa que tem o diálogo com você. É importante aquela pessoa quem você está ouvindo, aquela pessoa com quem você está conversando. Então, a gente tem que vigiar, não é? Você ainda acredita em amizade verdadeira no mundo de hoje? Você acredita que você ainda pode ter um amigo verdadeiro nos dias de hoje? Onde as pessoas estão tão, sabe, cada um por si, Deus por todos. Você ainda consegue? Você acha que ainda existe amizade verdadeira? Aquele amigo que você vai falar com ele, tem certeza que ele vai te aconselhar e não vai espalhar. Você acredita que alguém ainda consiga
no tempo de hoje. Busque em Deus, ora a Deus. Eu acredito que possa ter um amigo, não um monte. Por exemplo, você tem no Facebook 1000 amigos. São amigos? Não são, não. Pessoa que nem conhece. Amigos são poucos. Colegas, às vezes a gente tem bastantes. Mas amigos são poucos. Às vezes, amigo, você tem 1, 2 amigos, né? Mas graças a Deus, né? Alguém que tem um amigo em que possa confiar. Mas não podemos dizer que temos muitos amigos. Não temos não, né? Alguns poucos. Mas que sejam aqueles que Deus colocou no nosso caminho. Como Davi, que cresceu em um ambiente rural, suportaria os problemas que enfrentou para assumir o reino, caso não contasse com um verdadeiro ombro amigo? Em sua imensa soberania, Deus afeiçoou o coração de Jonatas a Davi, pois assim ele poderia apoiar o futuro rei de Israel nas adversidades. Por outro lado, Davi era um homem excelente, mas de poucos amigos. Até porque ele devia ser bem desconfiado de quem se aproximava dele, pois Saul desejava matá-lo. Davi era um homem de guerra, ele era guerreiro, então ele não tinha muitos amigos não. Até nos Salmos ele fala que ele tinha tantos inimigos, então a gente vê que não era um homem de muitos amigos. Então ele poderia ter desconfiado da amizade de Jonatas. Ele poderia ter falado, mas será que Jonatas é mesmo meu amigo? Mas como Davi orava e era amigo de Deus, ele acreditou, porque Deus levantou Jonatas para ser amigo de Davi. Que lindo, né? Uma amizade linda. Assim como Jesus teve um anjo para confortá-lo no Getsêmani, Deus levantou Jonatas para apoiar e ajudar Davi na sua missão. Jonatas sabia que estar com Davi era um risco, pois o rei Saul o considerava um criminoso. Mas Jonatas sempre dava um jeito de ajudar o seu amigo a quem muito amava. Levantou-se Davi do lado sul e prostrou-se sobre seu rosto em terra 3 vezes, e beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Mesmo depois da morte de Jonatas, Davi honrou o pacto feito com o amigo. Que pacto? O pacto da amizade. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Então disse Siba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, Mefibosete. Então, depois que Davi foi rei, aconteceu que Saul morreu, Davi foi rei. Ele, passado muito tempo, ele nunca esqueceu de Jonatas. Aí ele perguntou: há alguém da casa de Jonatas para que eu faça o bem? E Ziba respondeu: sim, há um filho, Mefibosete. E Davi manda buscar Mefibosete. Mefibosete era aleijado. A Bíblia diz que a babá dele deixou ele cair e ele ficou com um problema nos pezinhos. Aí veio, terminando a lição aqui, diz assim: mandou buscar Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás. Põe-te à minha mesa. Deus faz coisas maravilhosas, e a verdadeira amizade é uma delas. Amém? Na conclusão da lição, fala uma coisa muito interessante, que eu não vou deixar de ler. Jonatas não mantinha segredo da sua amizade com Davi, mesmo Saul querendo matar o futuro rei.
Isso demonstra que os nossos pais devem saber quem são as nossas amizades. No caso de Saul, a sua oposição a Davi era por um fato específico, o trono. Os pais, no entanto, dificilmente se enganam quando não se agradam das amizades dos filhos. Pense nisso. Ou seja, a amizade entre Davi e Jonatas foi uma amizade sincera, que passou o tempo. Davi foi rei, ajudou Mefibosete, mas a história não termina aqui. A história diz que Davi fez a parte dele como amigo, mas Jonatas fez a parte dele como amigo também. Mas o mesmo que a gente falou na lição, que Jonatas falava para Davi que o pai dele queria matar ele, mas nunca ele negou para o pai dele que ele era amigo de Davi. Ou seja, o pai de Jonas, Saul, sabia da amizade entre eles. E aqui está dizendo assim: os pais precisam saber quem é seu amigo. No caso de Saul, tinha o problema do reinado. E Saul não gostava de Davi porque tinha ciúmes e inveja de Davi. Mas está dizendo aqui na lição que os pais dificilmente se enganam a respeito das amizades dos filhos. Portanto, é importante que os seus pais saibam quem são os seus amigos. Sabe aquela história assim, quando a gente pergunta assim, lá na sala de aula, né? Aula presente, que a gente pergunta assim: os pais de vocês sabem quem são os seus amigos? Que vocês dão uma risadinha, como quem diz assim, às vezes, alguns. É importante que os pais saibam quem são os seus amigos. Por quê? Porque às vezes você se envolve tanto naquela amizade e acaba não vendo o quão prejudicial essa amizade é na sua vida. Portanto, ore pelos seus amigos. Falem para os pais de vocês quem são os seus amigos. Vigiem com as suas amizades, o quanto eles estão influenciando a vida de vocês. E sejam bons amigos para influenciarem os seus amigos e não deixarem ser influenciados pelos maus amigos. Amém? É mais ou menos assim, né? Eu tenho que estar em Cristo para ser um bom amigo. E o meu amigo tem que estar em Cristo para ser um bom amigo para mim. Aí não vai ter erro, nem na sua amizade para com ele, nem na dele para com você. Amém? Então, o que eu quero deixar para vocês nesse dia é essa palavra. Orem a respeito de tudo na vida de vocês, de tudo mesmo. A respeito de todas as coisas nós precisamos orar. Então, é mais um detalhe para você orar. Peça a Deus: Senhor, traga bons amigos para perto de mim e afasta de mim as más amizades. Ore com todo o seu coração e que Deus te abençoe, que Deus te ajude a encontrá-los. Amém? Tudo de maravilhoso para vocês. Estou morrendo de saudade. Não vejo a hora da gente sair da tela do celular e ir para a aula presencial. Amém? Fiquem com Deus. Logo a gente vai estar junto, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Beijo.